Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, o tema de hoje é uma continuação, na verdade é uma parte 2 de um tema que a gente discutiu. Que o pessoal tinha me perguntado, e essa é uma segunda pergunta que me fazem, em relação a quem é o técnico em farmácia. E aí, no vídeo passado, a gente discutiu quem é o técnico, quais as áreas de atuação e, de uma forma muito simples, o que o profissional técnico faz em cada área de atuação. Bom, finalizei discutindo que o técnico em farmácia, ele é classificado, é uma profissão classificada na classificação brasileira de ocupações. Nós temos um número lá, o técnico em farmácia, ele se encaixa em 3 números de profissões, né? Então, ela é uma profissão classificada, uma profissão que existe dentro da classificação brasileira de ocupações, que é a CBO. Porém, junto a isso, vem uma segunda pergunta, que é: o técnico em farmácia é reconhecido pelo Conselho Brasileiro, o Conselho Federal de Farmácia ou Conselho Regional de Farmácia? Bora lá? Vamos discutir esse tema? Bom, pessoal, vamos discutir então esse tema. E aqui eu vou trazer a resposta e eu vou dar a minha opinião sobre esse tema. Quando se fala de opinião, ela é totalmente pessoal dentro do que eu observo no mercado de trabalho, de como eu entendo as profissões aí, dentro do tempo, pequeno tempo de experiência, enfim, de mercado de trabalho, tá? Então, a resposta para a pergunta: o técnico em farmácia, ele é reconhecido pelo Conselho Federal de Farmácia e pelo Conselho Regional de Farmácia, CFF e CRF? Resposta: não. Até hoje, nós não temos o reconhecimento desse profissional perante o Conselho de Farmácia. E o que isso significa na prática? Significa, na prática, que o técnico em farmácia ainda não tem a carteirinha de registro profissional, e esse profissional, então, não tendo a carteirinha, ele não tem acesso ao que o conselho pode fazer por ele, e não paga uma anuidade. Toda vez que você está linkado, vinculado a um conselho, você paga por esse conselho anualmente, aí você paga mensalmente essa anuidade. Ok? Na prática é isso. E aí, isso gera muita insegurança para esse profissional. Porque, poxa, eu não sou pelo conselho, mas que é uma profissão reconhecida no Conselho Brasileiro, na Classificação Brasileira de Ocupações. Você pode ser registrado como tal. Por que eu estou usando a palavra ainda? Porque aí entra a minha opinião, tá? Dentro do que eu vejo. Porque eu vejo no mercado de trabalho, na nossa atuação, que não vai passar muito tempo para que isso aconteça. Então, primeiro, esse tema ele é bem delicado. Eu vou explicar o porquê eu enxergo, de novo, né, pela experiência do que eu vejo no mercado, que o técnico ainda não é reconhecido, e claro, por várias falas do conselho aí que eu já acompanhei em palestras, congressos, enfim. As nossas legislações na área da farmácia, elas eram, até hoje são, mas agora a gente tá evoluindo, né? As nossas legislações, que é aquilo que nos orienta enquanto profissional, elas tinham alguns termos que eles eram bem dúbios. O que é dúbio, né? Eles tinham dupla interpretação. Uma delas, que é a que eu considero a chave para entender esse processo, é a 5991, a Lei 5991, bem antiga, da década de 70, ela trazia um termo que eu vou até colocar aqui para vocês, mas que a interpretação dava a entender que o técnico em farmácia poderia assumir responsabilidade técnica. A palavra técnica foi a que pegou aí, porque dá dupla interpretação. Ser técnico em farmácia não quer dizer jamais que você pode assumir responsabilidade técnica. Responsabilidade técnica é quem assume o BO inteiro. Quem é RT, responsável técnico, é apenas farmacêutico, o profissional graduado.
E aí ele assume a responsabilidade técnica, ou seja, ele está assumindo que ele é responsável por todas as pessoas que trabalham nessa equipe, certo? Então, se deu algum pepino, ele que vai responder, certo? Ele pode estar lá no horário de folga dele, mas ele é RT. Então, ele responde pelo gerenciamento tanto do serviço, dos produtos e das pessoas, certo? E quem assume responsabilidade técnica é apenas graduado, farmacêutico, com as suas especializações pós-graduação. Beleza? E aí, por uma... A escrita da legislação, ela era muito... dava dupla interpretação. Então, poderia fazer com que um dono de um estabelecimento, que não é formado, ele é apenas o dono, ele tem que contratar um farmacêutico e a equipe, pudesse contratar o técnico no lugar do farmacêutico. O que isso nunca foi. Tá? Ah, Dani, mas por quê? Gente, simplesmente pelo fato. Graduação, 4, 5, 6 anos. Eu fiz 6 anos de farmácia. A minha grade horária era de 6 anos de farmácia. O curso técnico, um curso registrado pelo MEC, 1.200 horas. Dá em torno de 1 ano e 7 meses a 2 anos, dependendo do período que você faz. Então, não há como comparar as formações, certo? De graduação e de técnico. O técnico, ele tem uma super base, uma super formação dentro da formação técnica. A graduação tem uma super formação dentro da graduação, certo? E aí, por essas... A legislação escrita dava a interpretar outras coisas, então o Conselho de Farmácia, para não ter problema, ele não reconhece, certo? E aí, isso para a segurança da população. Ah, por causa... Não, mas por causa de quem vai contratar. E aí, a gente sabe que tem muito erro nesse processo. Pode contratar um profissional para pagar menos para tal profissional, achando que está cumprindo a lei. Achando, vírgula, né? Eu tô pondo entre aspas aqui, porque isso totalmente é criminoso. Chega a ser... É criminoso, né? Beleza. Então, por isso. E aí, por que eu falo ainda? Porque depois disso, já veio a RDC 44, que aí já traz bem escrito que é o farmacêutico responsável técnico. Depois disso, melhor ainda, a gente já tem a 13021, que é a lei Farmácia e Estabelecimento de Saúde. E lá traz muito claro essa orientação que apenas o farmacêutico assume responsabilidade técnica. E aí, nós temos o técnico em farmácia compondo essa equipe. Já está isso muito claro. Legislação, gente, tudo caminha lentos. E aí, no Congresso 2018, agora no de 22, foi reforçado isso. Por exemplo, a RDC 44 está em revisão. Já saiu a nova? Não. Já saiu uma atualização? Não. Mas eu espero, e do que eu venho observando, que está, assim, na porta do técnico em farmácia ser reconhecido. Por quê? Porque as leis já melhoraram, a escrita já melhorou, então eu não tenho dupla interpretação. Cada profissional está no seu local, cada profissional tem as suas atribuições e precisamos de cada um deles para fazer a assistência rodar lindamente como é que a gente sonha, certo? Então, resposta. O técnico em farmácia é reconhecido pelo conselho? Nesse momento, em fevereiro de 23, não. Porém, tudo indica que isso está em discussão, daí eu afirmo isso, está em discussão dentro do conselho. Para quando vem essa atualização, não sabemos, pode ter certeza que assim que sair a atualização eu trago aqui essa discussão. Ó, pessoal, realmente aconteceu, mas não é o que muda. Muda também o registro no conselho, mas você pode ser técnico em farmácia. Se e quando o técnico for reconhecido pelo Conselho de Farmácia, ele vai ter mais responsabilidades e não é só a responsabilidade, mas eu vou ter uma proteção para a minha função. Então, se eu for bom, eu vou continuar no mercado. Se eu for ruim ou fizer algo que prejudique alguém, sendo pego, né, você vai ter uma fiscalização em cima de você. Então, você melhora o trabalho. E se você aí é farmacêutico e pensa, não, essa história, essa conversa não tem a ver comigo, tem tudo a ver com você.
Por quê? Quando a gente melhora e regulamenta a farmácia, qualquer profissional que atue junto com a gente melhora para nós, farmacêuticos. Porque a gente traz pessoas mais técnicas, mais competentes, com estudo, né, com formação, estudo não, mas com formação para melhorar a nossa assistência. Então, melhora para o técnico, melhora para o farmacêutico. Melhora para o farmacêutico, melhora para o técnico também. Nós trabalhamos juntos no mesmo local. Então, a responsabilidade se torna maior, é muito melhor para o mercado de trabalho, porque me valoriza se eu faço o curso. Atualmente, se eu não tenho curso, eu entro numa drogaria, numa farmácia de manipulação. É claro, se quem estiver fazendo seu processo seletivo entender a importância dessa formação, ele vai optar por quem faz o curso, ou por quem já é formado aí no técnico em farmácia. Mas ele pode contratar outra pessoa. A partir do momento que o conselho registrar, né, que o conselho reconhecer aí perante o conselho, então a gente vai trazer apenas os formados, ou seja, você melhora a categoria. Então aqui eu estou querendo trazer uma discussão geral, eu trabalho muito com visão crítica das coisas, baseado na legislação, então eu queria trazer um pouco dessa discussão mais aprofundada, por isso discutir aí na parte 2. Só fazendo um paralelo, enfermagem, por exemplo, é o que acontece com a enfermagem. A enfermagem, inclusive, teve uma reformulação aí há alguns anos em relação ao técnico, que era auxiliar de enfermagem, técnico em enfermagem, agora temos só o técnico em enfermagem. Na enfermagem, ele é reconhecido, então eles têm a carteirinha, eles pagam a anuidade, eles têm essa fiscalização e essa responsabilização, e valoriza muito mais a área. Então, é isso que a gente está esperando aí para a nossa área da farmácia, esse reconhecimento do técnico, cada um na sua função, atuando na sua área de atuação, junto pelo bem que é sempre o foco do paciente. Certo? Espero ter esclarecido um pouco, porque esse tema é muito polêmico, então reforço, trouxe à luz da legislação, o que a gente tem, e um pouco de uma opinião pessoal também, uma visão pessoal aí sobre o assunto. Beleza? Obrigada, gente, e até o próximo.